24 horas de louvor e adoração. Essa é a sua Jovem Gospel FM, rádio feita para quem adora. Um toque de adoração no ar. Jovem Gospel FM. Vem aí a nossa reflexão da manhã. Um toque de adoração no ar. Jovem Gospel. Hoje nós vamos refletir sobre a vida continua, né? Muitas pessoas estão estacionadas aí devido a um problema, né, Liana? Surgiu na vida. Problema que a gente pode falar, né? Alguma dificuldade. É quando você está em dificuldade financeira, você está desempregado, você está passando dificuldade de relacionamentos com o cônjuge, com filhos, enfim, com pessoas. Também problemas mais graves quando a gente perde alguém querido, alguém que a gente ama. Então nós seres humanos não estamos imunes às dificuldades, aos problemas que vão nos abater durante a nossa caminhada terrena. Jesus foi bem claro quando ele diz que no mundo nós teríamos aflições, né? Lá em João, no capítulo 16, versículo 33, ele fala sobre isso, né? Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Essas aflições, elas podem ser diferentes para mim, para você, para Eliana, para cada pessoa. Ela tem uma tonalidade, tem uma potência maior, vamos dizer assim, né? Cada pessoa tem certas dificuldades em enfrentar com alguns tipos de problemas na sua vida, né? Tem uma dificuldade maior. Mas todos nós temos um escape, todos nós temos uma possibilidade de enfrentarmos isso com cabeça erguida e continuar, não parar durante a nossa trajetória. E isso quando nós olhamos para a cruz de Cristo e vemos ali o vencedor. Jesus, ela está vazia, né? Jesus venceu a morte. O que pode nos atingir nessa terra? A morte? Jesus venceu. Então o que te abate hoje, o que te deixa triste, o que te deixa desanimado, o que fez você estacionar e você está paralisado na tua vida, nos teus planos, nos teus projetos? Jesus está falando para você, continua, segue em frente, não desanima. Eu venci o mundo. Por que você está parado? Muitas pessoas entram em pânico, chegam até a tentar contra a sua própria vida, desanimam-se de viver, se enclausuram no lugar, porque simplesmente focaram na sua vida material e esqueceram do que tem pela eternidade. A nossa visão está limitada simplesmente a essa terra. Mas olha, Jesus está te chamando para você ver muito além. Olha com seus olhos espirituais. Veja o controle que Deus tem sobre todas as coisas. Deus fez tudo do nada. Fez-nos do pó da terra, transformou nós em seres humanos e nos fez seus filhos em Cristo Jesus. Portanto, você foi adotado por Jesus quando você aceita Ele como Senhor e Salvador da tua vida. E Deus, como Pai, vai te ajudar na tua trajetória nessa terra. A nossa leitura hoje vai estar em Lucas capítulo 24, versículos 13 ao 35. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu.
Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Diante de um texto como esse, cabe a nós agora pedir a Deus: Senhor, abre meus olhos, né? Sim. Assim como aqueles discípulos estavam com umas vendas nos seus olhos, eles não viram o mestre. Nós também, naquela situação, com certeza estaríamos da mesma forma. Talvez até queremos nesse momento condená-los por não ter reconhecido o mestre, mas naquele momento eles estavam aflitos diante de uma situação muito difícil. Tanto confiavam em Jesus como o Salvador, Senhor e Salvador, e viram um crucificado, e ali o sonho terminou. Muitos ali perderam sua esperança. E você? Tem perdido tua esperança também diante dos problemas do dia a dia? Pois é, aqueles discípulos encontraram ali um grande obstáculo na sua caminhada espiritual. Nós também somos tentados a desanimar da nossa caminhada e muitas vezes perdemos o foco e não vemos Jesus como aqueles discípulos viam e deveriam reconhecer, mas não reconheceram Jesus. Nós também no nosso dia a dia acontece a mesma coisa. Estamos diante, conhecemos Jesus, nos batizamos, entregamos nossas vidas a Ele, temos uma caminhada até longa já com Jesus, mas de repente vem um problema, vem uma dificuldade e aquilo tenta me abater e tirar minha esperança e de repente eu já esqueci de Jesus. Não estou ouvindo mais a sua voz, não estou mais vendo Ele. O que aconteceu? É necessário estarmos orando constantemente, pedindo a Deus para que nos abra nossa mente, abra os nossos olhos para ver a nossa visão espiritual, para nós entendermos diante das dificuldades e problemas que temos, que Deus está agindo. Pois é, Deus age diante das dificuldades. Vigie e ore para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O Senhor conhece as nossas dificuldades. Ele sabe das nossas fraquezas. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 28 diz que sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Portanto, não fique aflito diante dos problemas, das dificuldades, das coisas difíceis que estão acontecendo na tua vida, porque Deus jamais perdeu o controle. E Ele age, como está em Romanos, né? Sabemos que Deus age em todas as coisas, não só em algumas, é em todas as coisas, para o bem, não é para o mal, é para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Você ama a Deus? Você foi chamado por Ele? Pois siga em frente, não desanima. O fato que existem momentos na vida nos quais vem desânimo, tristeza, frustração, em que perdemos a força.
para continuar vivendo e lutando na busca dos nossos objetivos de vida. Isso pode acontecer por vários fatores: morte de uma pessoa muito especial, muito querida na nossa vida, desilusão amorosa, perda de emprego, acidente, doenças, decepção com pessoas, e são muitos outros problemas que vêm, não é verdade? Infelizmente, essas coisas fazem parte da vida. Em tais momentos, precisamos lembrar que ela continua e que não podemos entregar-nos à tristeza, ao desânimo e à frustração. É claro que precisamos processar tudo isso em nossa vida emocional, física e espiritual. Nessas horas, é bom buscar a ajuda de pessoas confiáveis que possam nos ajudar de fato. Mas antes de dar qualquer passo, é importante recorrer à ajuda e orientação de Deus. Por mais que possamos estar com raiva, frustração com Ele, porque as coisas não estão dando certo, ou até achar que Ele nos abandonou, a realidade é que Ele nos ama e conhece, sabe todas as nossas necessidades mais íntimas e está disposto a nos ajudar a vencer cada uma das nossas lutas, frustrações, decepções, tristezas e luto. E olha que há muitas pessoas que têm raiva de Deus, que acham que Deus é o responsável pelas dificuldades que estão passando. Veja, lá em Isaías 59 diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem surda os seus ouvidos para que não possa ouvir. Mas são os nossos pecados que causam a separação entre nós e nosso Deus. Se você ler a Bíblia, vai ver lá no Jardim do Éden, quando Deus criou o homem, Ele criou todo o jardim, criou todas as coisas, disse que era muito bom o que tinha criado. Criou o homem à sua imagem e semelhança, homem e mulher os criou e colocou lá para viver. Deixou a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. O homem preferiu comer da árvore do conhecimento do bem e do mal e decidiu desobedecer a Deus. Por isso os males vêm acontecendo sobre a humanidade. E hoje nós temos a oportunidade de fazer diferente, não fazer como o homem fez no princípio, pecando e desobedecendo a Deus. A vida é difícil de se enfrentar, mas com Deus nós podemos vencer. Então, escolha servir a Deus. Diante dos pecados, das dificuldades que vêm, escolha não desanimar, escolha não pecar, escolha obedecer a Deus. E como faço isso? Buscando orientação na palavra de Deus, buscando conhecer a sua vontade. Para mim conhecer a vontade de Deus é necessário estar lendo a sua Bíblia, lendo a sua palavra. Por mais difíceis que sejam as circunstâncias pelas quais estejamos passando, quando confiamos em Deus, Ele sempre nos conduz em triunfo por meio de Jesus Cristo. Como nós falamos aqui, Jesus venceu a morte, Ele superou tudo isso. E Deus deu toda a autoridade no céu e da terra para Jesus. Então Jesus é o dono de tudo. Não é São Pedro. Muitas vezes as pessoas falam, São Pedro tem a chave do céu. Não, quem tem é Jesus. Lá em Apocalipse diz que Ele é o único que pôde abrir o selo e ler o que está lá. É Jesus que é o dono de você, é o meu dono, é o dono de todas as pessoas, de tudo. Mesmo que você não reconheça a autoridade dele sobre a sua vida, Ele é o seu dono. E nós devemos entender que Ele está cuidando da gente, Ele não vai nos abandonar. Isto não quer dizer que não passaremos por dificuldades difíceis, mas que por meio a elas somos levados a triunfar. É importante não entregar os pontos, nem se afastar de Deus. Pelo contrário, precisamos aproximarmos dele e continuar lutando, deixando debaixo da sua orientação e deixando ele cuidar de nós. Como o pai se entrega nos braços o filho se entrega nos braços do pai e confia nele, devemos confiar em Jesus. Também buscando o conforto e o consolo que Ele tem para nos dar. Porque nós muitas vezes não entendemos quando perdemos pessoas especiais. Quando perdemos algo que damos tanto valor, mas o Senhor conhece o que precisamos e conhece todas as coisas. Ele é o nosso refúgio. Os 2 discípulos, a caminho de Emaús, não identificaram a presença de Jesus por causa de sua tristeza. Muitas pessoas voltam-se tanto para que as tristezas que não percebem a presença de Jesus. Jesus Cristo está ao seu lado agora nesse momento. Fale com Ele. Ele está querendo te ouvir. Ele está querendo conhecer dos seus problemas. Ele sabe todas as coisas, mas é bom quando a gente tem um diálogo com alguém muito especial. E Jesus está pronto para te ouvir,
para você falar dos seus planos, falar das suas percas, das suas dificuldades. Ele quer te ouvir, por maior que seja a sua dor. Deixe Jesus Cristo consolar, fortalecer e dar novo ânimo à sua vida. Ele tem poder para isso, pois ele venceu a morte. Nos momentos mais difíceis e escuros da nossa vida, a atitude mais sensata é confiar em Deus, porque quando entregamos a Ele todas as nossas preocupações, não existe nada que nos possa parar. Você é vencedor. O Deus Todo-Poderoso quer te ajudar a superar qualquer problema através da sua palavra. Creia nisso. Não desanima, continua em frente. Lucas capítulo 10, versículo 19, diz que eu lhe dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Portanto, cabe a nós confiar no Senhor. O Senhor Deus, lá em Isaías capítulo 26, versículo 3 diz: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Você confia em Deus? Pois confie, continue confiando, continue buscando o Senhor. Peça a Deus e Ele vai te ajudar a vencer as suas dificuldades, né? A própria palavra de Deus diz lá em Mateus capítulo 7, Jesus diz que, a partir do versículo 9, Ele diz o seguinte: Qual de vocês, se o seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Está faltando você pedir agora a Deus. As dificuldades são grandes, os problemas, os obstáculos são pesados. Então abra o seu coração para o Senhor e peça a Ele para te ajudar a vencer essas dificuldades, pois Ele não está omisso, Ele não está indiferente aos teus problemas. As coisas acontecem para o propósito daqueles que amam a Deus. Você acredita nisso? Pois continue confiando e continue sua vida, continue sua caminhada, andando com o Senhor. Ele vai te ajudar, pois Ele está do teu lado. Muitas vezes os problemas tentam obscurecer a nossa visão e nós não vemos Jesus junto conosco na nossa caminhada, mas Ele está aí, Ele está em todos os lugares. Deus é um Deus onipresente, está em todo lugar. Portanto, busque a sua presença, ore, leia a sua palavra e creia que Ele vai te ouvir.